Olá a todos, aula 14. Hoje a gente vai entrar em Pandas. O que é o Pandas? Pandas é uma biblioteca que fornece estrutura de dados de alto desempenho e fáceis de usar, bem como ela nos fornece ferramentas e funções que vão ser muito úteis para nós nas nossas análises, né? Vocês vão ver que é aqui em Pandas que a gente vai começar a importar os dados, seja da internet, seja de arquivo .csv, seja do Excel, enfim, é aqui em Pandas que a gente vai começar a visualizar os dados da forma que nós estamos acostumados a encontrar por aí. Tabelas gigantes com colunas, linhas e cheia de dados. Ao fim dessa sessão, nós estaremos liberados para começar a aprender e de fato deslanchar na área de análise de dados, né? Aprender como preparar os dados, como modelar os dados estatisticamente, como visualizar os dados aqui mesmo no Python ou até em outro programa como Tableau e etc. Só que para isso a gente teve que passar por essa parte chata, que é entender os fundamentos, né? E é muito importante que a sua base esteja bem estruturada, não deixe acumular as dúvidas. Se você tem dúvidas, se você não entendeu alguma coisa, pergunta pra gente, porque essa base é realmente o que vai fazer você voar, deslanchar nesse mundo de análise de dados. Bom, então vamos falar um pouco sobre o Pandas. Você lembra que o NumPy é baseado em arrays, certo? E aí a gente viu lá os arrays, depois nós vimos os arrays bidimensionais e a gente foi aumentando, né, o nosso nível de complexidade. Aqui o Pandas é baseado em algo também, só que ele é baseado em séries ou series. E qual então é a diferença entre os arrays e as séries? A primeira diferença notável que a gente pode observar é como ele é mostrado para a gente na tela, né? O NumPy Array nós visualizávamos ele em forma de uma linha. Aqui as séries elas vão ser mostradas para a gente em forma de coluna. Além disso, outra diferença em relação aos arrays é que os arrays eles sempre tinham um índice numérico, né? 0, 1, 2, 3, 4, que a gente viu lá desde listas. E quando a gente estava lidando com arrays bidimensionais, os índices também eram numéricos. Nós tínhamos lá como se fosse uma matriz, lembra? 0, 1, 2, 3, 4 na linha, 0, 1, 2, 3, 4 na coluna. Aqui, nas séries, não. A gente pode colocar o índice como a gente bem entender. A gente pode mudar, por exemplo, para A, B, C, D, ou se a gente estiver lidando com cadastro, os nossos índices elas podem ser nome, telefone, endereço e etc. O que pode facilitar para a gente bastante quando a gente estiver lá acessando esses dados. Entre outras diferenças. Bom, já falei sobre isso aqui, que são aí pandas e séries. Agora vamos ver como vai ser mostrado isso aí na tela para você. Outra diferença das séries é que eu posso colocar valores de diversos tipos. Na mesma série, posso ter valores inteiros, textos. Esse num aí que você está vendo são valores nulos, que vocês vão ter que se acostumar a lidar com eles, mas é uma parte de preparação que é abordada no Greenbelt. Float, eu posso ter float, enfim, eu posso ter um mix de valores aí dentro da mesma série, diferente do array que eu tinha um tipo só. Então olha só como isso aí fica no nosso Python. Eu transformei essa lista que eu tinha ali, ó, 1, 2, 3, olá, um valor nulo, que é esse num, que eu falei, ó, ele vem do NumPy, então np.num 6, 8. Eu transformei isso em pandas séries. E olha só como ele fica. Ele vai conter na esquerda dele um índice numérico, por convenção ele já vem com um índice numérico, mas como eu disse a gente pode alterar isso. Então ele vai conter à esquerda um índice numérico e à direita ele vai ter lá os números que a gente quer, a nossa lista nesse caso. Nós podemos transformar em pandas séries diversos tipos de variáveis, né? Desde lista, arrays, dicionários, duplas, enfim, nós vamos passar por todos eles nas nossas aulas práticas. Mas olha só, como eu estava falando para vocês, percebam a diferença entre esses dois códigos. Olha só, aqui eu tenho o valor por convenção que já vem no Pandas Séries, né? Se a gente não colocar nada, ele vai numerar isso, começando com 0, 1, 2 e 3 e assim por diante. Mas olha só, nesse outro código eu fiz exatamente a mesma lista,
mas eu mudei os meus índices para A, B, C, D, E, F, G. É apenas um exemplo didático, que eu sei que exemplos assim, né, com A, B, C, 1, 2, 3, eles não fazem muito sentido. E é por isso que eu foco em colocar lá, quando eu criei o dicionário, eu criei um cadastro. Quando eu estava falando de array, eu falei de estoque, custo, enfim, para que isso fique mais fácil para vocês. Mas isso aqui é apenas para ilustrar para vocês que eu posso mudar, entendeu? Porque isso pode ser muito útil para a gente, porque fica mais fácil da gente organizar e entender quando eu preciso chamar um número, quando eu preciso chamar algum valor dentro dessas séries. Então era isso que eu queria mostrar para vocês aqui na aula teórica. Percebam e entendam a diferença entre arrays e séries. E além disso, percebam que a gente está cada vez mais aprofundando, né? Ou seja, nós começamos lá com as listas, depois a gente viu tuplas e dicionários, aí a gente viu arrays, e a gente percebeu a importância dos arrays, como ele facilita a nossa vida quando nós precisamos utilizar operações aritméticas, né? Um array vezes o outro, um menos o outro, enfim, a gente conseguiu ver por que o array é importante. E aqui a gente agora está em séries. Antes o array só podia nos dar um tipo de variável. As séries a gente trabalha com diversos tipos de variáveis dentro deles. E é exatamente para isso. No mundo real, quando a gente recebe dados, a gente vai receber dados que vão conter uma coluna que tem números inteiros, não sei, de repente idade. Depois vocês vão ver que não é muito legal utilizar a idade. E por que não é muito legal utilizar a idade em data frames. Mas enfim, pode conter números inteiros, o ano de nascimento, podem conter texto, o nome da pessoa, um comentário da pessoa, quando nós trabalhamos com e-commerce, por exemplo. Podem conter valores nulos, claro, sempre vão ter valores nulos, isso é importante que você saiba. Podem conter também valores floats, né? O preço, o custo, enfim. Realmente é o Pandas que nos permite trabalhar com esses tipos de dados diversos. Bom, vamos para a nossa aula prática e hoje a gente vai aprender a criar as séries. Depois a gente vai subir mais um nível e aí chegamos ao final, que é o nosso data frame, que é de fato ali que vão ser feitas todas as análises e a gente vai utilizar dados reais para isso. Vamos lá então criar as nossas séries. Olha só, antes de tudo, se você tem lá o Anaconda, vai no seu prompt da Anaconda. Opa, abri duas vezes e digita o seguinte: conda install pandas. E aguarda que ele vai baixar tudo certinho. Se não, se você não tem o conda, ó, tô mexendo muito com programação aqui, ó. Se pareceu um código, fala a verdade. Então, se você não tiver, você vai vir aqui no seu prompt normal, se você não tiver baixado pela Anaconda, e vai digitar pip install pandas. Legal? Que o meu vai dar um erro, porque eu instalei através do Anaconda. Olha só, no meu caso eu já tenho o Pandas. Provavelmente se você baixou pela Anaconda você já tem também, né? Só que ele fala aqui, ó, o pacote seguinte vai ser atualizado. Proceder? Sim, eu quero que faça essa atualização. E aí, pronto, tá tudo certinho. Pode fechar aqui e vamos lá para criar as nossas séries. As series, elas podem ser criadas a partir de uma lista, de um dicionário, de uma tupla, de um array, como eu havia falado para você. Vamos passar por todos esses métodos de criação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é import pandas as PD. Importe o pandas como PD. E eu também vou importar o NumPy como NP. Legal. Vou colocar aqui séries a partir de uma lista. Opa. Bom, eu vou criar uma lista. Aqui vou fazer de um modo bem simples, 10, 20, 30, 40, 50. E aí, como que eu crio, então, essas séries? Bom, séries são uma funcionalidade do Pandas, né? Então, como vocês já sabem, eu tenho que falar para o meu Python. Estou dizendo assim para o meu Python. Pandas.series com S maiúsculo. O que eu estou dizendo aqui para o Python? Estou falando
Do pandas, eu quero utilizar a função, o método séries. E aí, aqui dentro do parênteses, eu coloco o que eu quero transformar em séries. Nesse caso, é a minha lista. Tá aqui, ele já fez a nossa série. Vejam que ele é mostrado para a gente em forma de coluna e não mais em forma de uma linha só. Bom, vamos fazer uma série a partir de um dicionário agora. Vocês ainda se lembram de como cria um dicionário? Tem que treinar, hein? Olha só, eu vou criar um dicionário, chamado dicionário mesmo. Abro chaves e coloco aqui os pares de valores, né? Vou colocar aqui telefone, 2 pontos, vou colocar qualquer número, tá? Vírgula, telefone 2, 2 pontos, telefone 3. Legal, tá aqui o nosso dicionário. Eu vou transformar esse dicionário em pandas séries. Como que eu faço isso? Da mesma forma. Do pandas eu quero o método séries. E o que eu quero transformar em séries dessa vez é o meu dicionário. Olha só o que ele fez. Aqui tem uma diferença em relação à lista. Enquanto que na lista ele pega os índices e transforma aqui, ó. Ele pega os índices, né, que a gente não vê, mas você já sabe que esse é o índice 0, 1, 2, 3. E ele coloca aqui na esquerda como realmente o índice daquela linha. Vocês vão entender melhor porque daquela linha quando a gente estiver lidando com data frames. Mas enfim, ele vai retornar aqui os índices 0, 1, 2, 3 e 4. E olha a diferença aqui no dicionário. No dicionário, ele não coloca 0, 1, 2, 3 e 4. Ele transforma as nossas chaves, telefone 1, telefone 2, telefone 3, em índices. Então, por exemplo, se eu clicar em mais aqui, eu adiciono uma linha. Então, se eu quiser chamar um número daqui, eu já vou até fazer só para dar uma... para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar aqui, isso aqui vai ser séries 1, legal, e aí eu vou chamar essa séries 1. Vou adicionar mais uma linha aqui, só para vocês verem a diferença. Então, se eu quiser chamar aqui de séries 1 o valor 20, eu vou colocar que eu quero de séries 1 o valor que está na posição 1, olha só, 1. Então, ele me retorna 20. Já nesse caso do dicionário, eu vou ter que dar um nome de novo para ele aqui, séries 2. Vou colocar aqui, chamar. Beleza. Então, de séries 2, eu também posso fazer, colocar aqui que eu quero o valor do índice 2. E aí ele vai me retornar esse 7777. Olha. Tá? Olha só. Mas eu também posso colocar que de séries 2, eu quero o telefone 3. E ele me retorna a mesma coisa. Essa aqui é uma diferença entre listas e dicionários que são transformados em séries. Legal? Vamos fazer então uma séries a partir de um array agora. Eu vou criar um array aqui a partir de uma lista. Vocês ainda lembram como faz? Olha só, eu vou dar um nome a ele já, como ARR. E eu quero que ele seja do NumPy agora. Lembra, array é do NumPy. Então, do NumPy, eu quero array. E o que eu vou transformar? Vou colocar uma lista aqui dentro. De mesma coisa, 10, 20, 30, 40, 50. Tá lá, eu tenho o meu array. E como eu transformo isso? Exatamente igual. Vou chamar isso aqui como séries 3. Vai ser o meu panda. Eu quero séries. E aqui dentro eu vou transformar o quê? O meu ARR. E se eu chamar esse séries 3, tá lá. Ele transformou o NumPy array, que era dessa forma aqui em cima, em séries. Eu quero mostrar para vocês agora algumas coisas que a gente pode alterar quando a gente está criando essas séries. Para isso eu vou criar uma nova série aqui que eu vou chamar de séries 4. E ela vai ser o seguinte, pd.series. Eu vou colocar aqui a minha lista. Lembra que eu posso colocar a minha lista aqui, ó, aqui dentro mesmo. Ó, não teria problema nenhum. Opa, desculpa.
Ou eu também poderia fazer uma lista aqui fora, como eu fiz lá em cima, de 100, 200, 300, 400, 500, e passar para ela da mesma forma. Então, eu posso tanto criar aqui dentro, como passar para ela aqui, ó, da mesma forma, que não vai ter problema algum. Tá, então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, a minha Series 4, ela vai ser, agora eu vou criar uma Série 5. A Série 5 ela vai ser do Pandas, eu quero Series. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 1, 2, 3 e 4. Se eu apertar Shift Enter aqui dentro, ó, fora do colchetes, mas dentro dos parênteses, ó, veja a diferença, aqui. Então, se eu aperto Shift Enter e aperto mais aqui, eu consigo ver quais são os parâmetros que essa função me pede, né, que o Series me pede. Então, por exemplo, aqui qual é o dado que eu quero? O dado é exatamente, ó, eu acabei de passar um dado para ele, essa lista é o dado. Dados são os valores dessas séries. Por exemplo, tudo isso aqui, ó, 100, 200, 300, 400, isso aqui são os dados, né? Essa lista aqui são os dados que nós passamos para esse dicionário, o array, tudo isso eram dados, são os valores que nós contemos aqui nessas séries. E o índice é o que está aqui à esquerda, 0, 1, 2, 3, 4. Legal? E nós podemos alterá-lo. Então, olha só, ele pediu um dado. Eu já passei um dado para ele, que é esse 1, 2, 3 e 4. Agora, eu posso alterar, por exemplo, ó, Shift Enter de novo, eu posso alterar o índice dele. Como eu altero o índice? Eu vou colocar aqui o índice, ele vai ser igual. E preste atenção, eu tenho que passar o mesmo, como o índice ele acompanha o número de linhas que eu tenho nessas séries, olha só, ele acompanha, não é? Aqui essa linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Eu tenho que passar um índice que seja condizente com isso. Então, se eu tenho 5 linhas, né, que começa no 0, 0, 1, 2, 3 e 4, eu tenho 5 linhas, eu tenho que passar 5 índices. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3 e 4. 4 valores, então eu vou passar para ele apenas 4 valores para serem os nossos índices. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar como Brasil, vírgula, são 4. Brasil, Estados Unidos, Argentina e Chile. Olha só o que aconteceu quando eu rodei isso. Se eu colocar aqui, chamar o nosso Series 5, olha só, o índice que era 0, 1, 2, 3, 4, ele virou Brasil, Estados Unidos, Argentina e Chile. Então, que nem eu falei para você, eu consigo alterar isso. E eu não preciso fazer dessa forma aqui. Eu posso também fazer assim, ó, eu quero uma lista que vão ter os valores 1, 2, 3 e 4. E eu também quero o que eu vou chamar aqui de labels, que em inglês são as etiquetas, né? Mas são os índices dos nossos dados. E aí eu coloco aqui, ó, os índices, Brasil, e os valores, como eles têm que ser, e a quantidade de valores tem que ser igual. Então, eu vou colocar 4 aqui. Olha só, se eu colocar 3, vou mostrar para você o que vai acontecer. Eu vou chamar aqui série 6, séries, e aqui eu vou passar qual é o dado. Ó. Posso até colocar data, vai ser igual à minha lista, e o meu índice vai ser igual ao meu labels. Olha só o que vai acontecer. O tamanho dos valores passados é 4 e o índice dele tem 3. Ele dá um erro. É por isso que eu não posso colocar aqui, ó, 3 valores aqui, sendo que eu tenho que dar índice para 4 deles. Então, eu tenho que ter a mesma quantidade. E aí, ele não dá erro mais. Então, série 6 está aqui. Brasil, Estados Unidos, Argentina e Chile. Perceberam bem a diferença? Aqui, eu criei a lista e os labels separadamente. Coloquei aqui dentro, né, qual é o dado que eu quero. O dado que eu quero é a lista. Os valores que eu quero são os valores da lista. E o índice que eu quero são os labels. E aqui eu fiz já inteiramente, ó. Isso aqui é igual a data. Não teria problema nenhum eu fazer dessa forma. Por fim, eu queria mostrar para vocês que as operações,
né, de series, ou seja, uma série mais a outra, etc., elas são baseadas nos seus índices. Então, eu tenho essa última série que eu criei aqui, certo? E eu vou criar mais uma, que vai ser a 7. Fizer um pouco mais rapidamente aqui, só para eu mostrar para vocês o conceito que eu quero. E o meu índice vai ser Brasil, USA, Chile, e aqui agora a Argentina vazou, entrou o Uruguai, Series 7. Olha o que acontece se eu somo essas duas. Vou chamar o novo Series 7 mais Series 6. Olha só, as operações dele, como eu estava falando, são baseadas nos seus índices. Então, se um índice aqui ele for igual, por exemplo, ó, o Brasil aqui no 7, no Series 7, vale 2. E o Brasil aqui vale 1. Então, quando eu coloquei aqui para somar uma mais outra, ele já automaticamente percebeu o mesmo índice e somou, olha, 3. O Chile, 6 mais 4. E já somou 10. O que aconteceu com a Argentina e com o Uruguai que retornaram valores nulos, né? Porque como eu somei um ao outro, é esperado que tenha nos dois dataframes um valor para a Argentina, né? E um valor para o Uruguai nos dois dataframes. Então, quando ele foi somar, ele não encontrou nenhum valor. Ele só encontrou o valor em um dataframe, somou com nada e ele retorna aqui nulo para a gente. Era isso que eu queria começar a dar essa introdução para vocês hoje. A gente viu como criar as séries, como modificar então aqui os índices dessas séries e alguns conceitos, né, de operações que, por exemplo, que são baseados nos seus índices. Se vocês tiverem dúvida, por favor, coloquem aí que a gente vai sanar todas essas dúvidas para vocês. Muito obrigado.